No fim da Asa Norte tem um terreno em área nobre e esse local é usado por empresas de ônibus como um terminal improvisado, sem qualquer estrutura. Vamos conversar então com o repórter Leonardo Ribeiro, que está lá. Leonardo, esse terminal ou área de estocagem, né, é irregular e o governo não faz nada por aí? Como é que é? Pois é, Fred, quem já passou aqui pelo fim da Asa Norte, em frente ao Noroeste, já viu essa situação, principalmente no meio do dia. A área que vocês estão se referindo é essa daqui, ó. Ela é bem ampla. Nesse horário não há ônibus estacionados. A informação que a gente recebeu das pessoas que estão aqui perto, de comerciantes, barraquinhas, donos de barraquinhas, é de que por volta de 7 horas, 7h30, os ônibus começam a chegar e ficam aqui até o fim da tarde. São dois públicos prejudicados. Primeiro, os motoristas e cobradores que não têm qualquer infraestrutura. Não existe banheiro, não existe um local de recepção, um abrigo contra o sol, a chuva, nem uma área pavimentada aqui para os ônibus estacionarem. E o outro público prejudicado é quem passa ou mora aqui na região, porque é uma confusão só. A gente vai ver imagens aí que foram feitas ontem, que mostram justamente esse problema todo, ó. A área está aí, os ônibus ficam estacionados, só há esse pequeno abrigo improvisado. Alguns ficam estacionados, inclusive, na pista que fica aqui do lado, causando um certo transtorno para o trânsito da região. Nós procuramos o Sindicato das Empresas do Transporte Público, mas não conseguimos contato e a Secretaria de Transportes confirmou que o uso desta área realmente é irregular. Isso aqui não é um terminal. Fred e Flávia. Obrigada, Leonardo. Aqui no estúdio, o subsecretário de Transportes, Luiz Fernando Messina. Bom dia, secretário. Obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. Hoje, o terminal é irregular, mas anteriormente aquela área seria destinada, sim, a esses ônibus. Houve uma mudança, foi isso que aconteceu? Convém ressaltar que há muitos anos atrás foi implantado naquela área o chamado Terminal Asa Norte. Quando da implantação desse setor, houve a destinação de área de aproximadamente 46 mil metros quadrados para a implantação de um terminal rodoviário na Asa Norte e algumas outras áreas parceladas com outras finalidades. Ao longo do tempo, essa área houve uma mudança de destinação, ela foi repassada, comercializada à iniciativa privada que edificou e constituiu um comércio. A área que se refere hoje, que hoje é ocupada, não é uma área, não é um terminal rodoviário, não é um terminal de integração. É uma área que certamente os operadores devam contar com uma autorização precária da administração e a utilizam como área de estocagem de veículos. Não é uma área, não é um terminal de integração física. Agora, secretário, isso deve ser revisto, né? Porque ali, daqui a pouco, vai ter um setor habitacional, que é o setor noroeste. A gente tem imagens também do trânsito complicado, que fica ali sempre no fim da tarde. Ou seja, tem que haver uma ação do governo para que essa área ou esses ônibus deixem de ser estacionados ali para facilitar o acesso da população que passa por ali. Olha só a confusão nas imagens, inclusive ali já bem no finalzinho da W3 Norte, perto da quadra 16. 1516. É importante ressaltar que a visão de futuro prevê uma modernização do sistema de transporte. Um conjunto de ações integradas e complementares que se destinam ao quê? A modernizar o sistema de transporte. Dentre elas, existe todo um processo de concessão que já vai ser levado a termo agora no mês de março, a adequação da infraestrutura viária e ferroviária, a adequação da infraestrutura de gestão, dotando o sistema de tecnologia de forma que se tenha uma gestão já referenciada de frota e da operação e também da infraestrutura de apoio. Ou seja, nos próximos meses aquilo dali tem que sair. Não nos próximos meses. Essa infraestrutura de terminal, ela vai ser licitada para reformar, ampliar e reformar vários terminais e construção de novos terminais, e ela está calcada entre 4 terminais de porte de integração. O terminal Asa Sul, hoje já construído, o terminal Parkway, que está sendo contextualizado para o Expresso DF, o terminal do Plano Piloto da Rodoviária e o terminal Asa Norte. Secretário, o repórter Leonardo Ribeiro tem uma pergunta para a gente. Olha, uma sugestão dos próprios cobradores e motoristas que ficam por aqui, não seria possível a transferência desses ônibus que ficam estacionados aqui para o estádio Mané Garrincha, o estádio nacional, ou mesmo ali para o pátio do ginásio Nilson Nelson, que já é usado para esse tipo de situação?
A relação hoje estabelecida é uma relação de emprego, empregador e empregado. A área que hoje é destinada, que é utilizada, é uma área precária e nada impede que os operadores, os empregadores, venham prover de condições devidas e adequadas os seus empregados, ou por meio de contêineres ou por meio de uma construção precária, de forma a dotar aquela área aos seus empregados das condições de energia, de banheiro, de água. A mudança de destinação também para o Mané Garrincha é algo que pode ser estudado, mas também eles observam a logística hoje apresentada. Esse problema certamente vai ser solucionado quando da nova concessão, onde será estabelecida por bacias devidas garagens, de forma a otimizar os procedimentos de logística da operação do sistema de transporte. Secretário, peço que o senhor fique aqui, que a gente vai mostrar uma reportagem agora que tem a ver também com os ônibus, porque a repórter Karen Albuquerque, ela foi saber como os motoristas e os passageiros estão avaliando as faixas exclusivas. É difícil acreditar, mas bem no horário de pico é possível economizar tempo na volta para casa. Pelo menos para quem usa o transporte coletivo e passa pela Estrada Parque Núcleo Bandeirante. Resultado da faixa exclusiva para ônibus, onde o trânsito fica livre até mesmo nas horas de maior tráfego de veículos. Eu moro em Santo Antônio, né? Então era mais ou menos uma hora e pouco. Estou fazendo em 45 minutos, 40. Para mim tá bem melhor. Está mais rápido e poderia ser ainda melhor se todos os motoristas respeitassem a faixa exclusiva. Eles invadem a faixa, né? Entra na frente do ônibus, onde tem que frear bruscamente. É tenebroso à tarde, mas de manhã eles respeitam mais, que o Detran também está fiscalizando. Se por um lado aliviou a viagem dentro do ônibus, por outro aumentou o tempo gasto por quem faz o percurso de carro, que tem que enfrentar um trânsito ainda mais intenso com a redução do número de faixas. Em alguns trechos da EPNB, ninguém passa dos 20 km por hora. Em outros, filas gigantescas. É um teste de paciência. Para a gente que é obrigado a vir de carro todo dia é complicado. Todo dia perde um tempão aqui. A faixa exclusiva foi criada para facilitar a vida de quem anda de ônibus, com viagens mais curtas e mais rápidas. A tendência seria os motoristas deixarem os carros em casa e passarem a utilizar mais o transporte coletivo. Mas não é isso que acontece. Pelo menos por enquanto, parece que o número de carros nas ruas ainda é o mesmo. Em alguns pontos, como a marginal da EPTG, o trânsito fica bem lento. Cansa bastante. Ainda no final de um dia de trabalho é bem cansativo. É um acelera e para o tempo todo. Às 8 horas da noite, engarrafamento em vários pontos. Paciência, né? Tchau. Secretário, outras faixas exclusivas vão surgir na W3, Elmo Cerejo, enfim. Como, de fato, privilegiar o transporte público com essas faixas exclusivas se ainda tem muito ônibus caindo aos pedaços? É verdade, essa colocação procede, o governo está ciente dessa situação, a Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê o transporte não motorizado e priorizar o transporte coletivo. O governo vem empreendendo, como eu ressaltei anteriormente, um processo. Um processo é um conjunto de ações integradas que se complementam, que vai desde a adequação e ampliação da infraestrutura, seja viária ou ferroviária, a dotar o sistema de condições de gestão eficiente e, ao mesmo tempo, prover condições de terminais de integração e de apoio. Isso significa nova licitação também para ônibus? Certamente. Agora em março, não é, secretário? Agora em março o governo deverá estar disponibilizando o certame aos interessados para a licitação de boa parte da frota, quase na sua totalidade, cumprindo o que a legislação permite e estabelecendo um contrato de operação para que o setor privado possa desempenhar uma função que é pública de operação do transporte público. Ok, secretário, muito obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio. Bom dia para o senhor. Obrigada. Bom dia.